Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos iniciar este culto de oração. E eu queria desafiar você a cumprimentar pelo menos 3 pessoas. Saia do seu lugar aí, dê um aperto de mão, um abraço apertado e diga que bom que você veio. Deus marcou esse encontro aqui com você. Ele quer falar contigo nessa noite. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você puder, levantar as suas mãos, começar a falar com Deus. Preparar este ambiente, preparar o seu coração. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei como foi o seu dia. Talvez você teve um dia difícil, de muito trabalho, muitos desafios. Mas nessa noite eu quero declarar que haverá um refrigério sobre você, amém? Haverá um renovo de Deus sobre a tua vida, porque Deus é fiel, Ele é poderoso. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. E mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, o Senhor tem sido presente conosco. O Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, e o fato de nós estarmos aqui nessa noite é fruto da tua bondade e misericórdia sobre nós. Te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo se mova com liberdade neste lugar, sobre cada coração, sobre cada vida aqui nessa noite. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada coração rendido a Ti. Ó Deus, nesse momento eu te peço, Pai, renova as nossas vidas, traz refrigério, traz alegria do Teu Espírito neste lugar. Ó Deus, Tu tens o controle deste culto, toma a direção e que o Teu nome seja glorificado nessa noite, acima de todas as coisas. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos aos céus e você vai declarar: Senhor, vem o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nossos corações, assim como o Senhor fez em Pentecostes, quando o Senhor encheu toda aquela casa. Ó Deus, eu declaro que essa casa seja cheia da Tua presença, seja inundada pelo Teu amor, pela Tua glória, em nome de Jesus.
Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Adorando a Ele, que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Seja entronizado, Senhor. Tu és santo, tu és digno, tu és soberano sobre todas as nações. Seja entronizado, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Pai. Nós sabemos que Tu estás neste lugar. O Teu Espírito se move neste lugar. Peça ao Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Diga, Senhor, opera no meu coração. Opera, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Transforma, muda, molda o meu viver, Senhor. Tudo nós entregamos nas Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Diga, Ele está neste lugar, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder. Você crê nisso? Ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito, Ele se prepara isso. Ele está operando agora em cada coração. operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos são libertos. Os oprimidos livres são. Toda enfermidade bate retirada. Aleluia. Sarados, pois o Espírito de Deus está. Pai, eu quero contemplar Diga, Tua glória e majestade. queremos, Senhor. Pai, eu quero Te adorar.
podemos assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus. Aleluia. Quinta-feira. Oh, glória. Primeira quinta-feira de março, isso? Alguns dizem que quando passa o carnaval, o ano começa, é isso? Fala assim, misericórdia. Deus já fez coisas grandes esse ano, continuará fazendo. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar ao teu coração. Nós já ouvimos a palavra de Deus através dos louvores, da oração, através de um abraço, através de um seja bem-vindo. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Isaías, profeta Isaías. Domingo estávamos ministrando a Santa Ceia do Senhor e líamos o texto de Isaías, onde diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Hoje nós cantamos que Jesus é um Deus que cura, que restaura, que transforma. E Ele está nesse lugar. Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, eis a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai, e ministra em nossos corações nessa noite. Pai, edifica-nos, consola-nos, exorta-nos. Possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Encontre em nós, Senhor, corações sensíveis, quebrantados, dependentes de Ti, de forma, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos edificar, nos fortalecer, para que a nossa vida possa ser aceitável e agradável a Ti. Nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 29. É um texto muito conhecido de todos nós. Provavelmente você conhece esse texto há muito tempo de cor. Talvez não saiba o endereço certinho, né? Capítulo 40, profeta Isaías, versículo 29. Mas certamente quando se começa a falar, Ele dá força ao cansado e grande vigor ao que está sem forças, te vem à memória esse versículo. Em algumas versões, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É muito interessante que essa palavra de Deus a Isaías, ao profeta Isaías, ela tem um propósito. Ela tem um objetivo. Por exemplo, quando você sai da sua casa pela manhã para ir para a escola, para ir para um curso, para ir ao trabalho, você sai com um propósito e com um objetivo? Porque senão, o que você faz? Você fica na cama, agarrado lá, não é isso? Olha só, pastor. Senão a gente fica mais um pouquinho. Na verdade, muitas vezes, quando nós temos um propósito, um objetivo, seja ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade ou a um médico, muitas vezes o telefone despertador toca e nós queremos o quê? Continuar na cama. Sim ou não? Inventaram até um negócio chamado soneca. Só quem usa o soneca aí levanta a mão.
Assim, misericórdia. Por que isso? Porque faz parte da vida do ser humano o cansaço. Faz parte da vida do ser humano o desânimo. E o propósito que Deus fala ao profeta Isaías aqui era justamente para tratar o quê? O cansaço, o desânimo. Por quê? Porque o cenário ele era desfavorável. O povo estava abatido. É interessante a palavra que caracteriza o espírito do povo de Israel. O povo estava abatido. No meio militar, que era o cenário atual, quando nós falamos que o inimigo foi abatido, isso demonstra o quê? Vitória. Porque o inimigo foi eliminado. É interessante que aqui, quem estava abatido era o povo de Deus, o povo de Israel. E o povo de Israel abatido em função da derrota militar, em função da escravidão, em função desse cenário agora de hostilidade, onde não havia mais a liberdade, o que havia era a opressão do inimigo, o povo ele foi abatido, de forma que perdeu a guerra, mas ele também estava abatido em seu espírito. Você já se sentiu abatido em meio às circunstâncias da vida? Você já enfrentou algum problema, seja da saúde sua ou de algum familiar, que você pensou assim, agora não tem mais jeito? Costumamos dizer que chegamos ao fundo do poço. Não conseguimos enxergar luz no fim do túnel. Usamos muitas frases de efeito para falar dessa realidade na vida de cada um de nós. Nós enfrentamos tempos de desânimo, de fraqueza. Muitas vezes nos enxergamos como alguém abatido. Dizemos que não temos mais forças. Chegamos no limite. Quem aqui já falou isso? Cheguei no meu limite. Misericórdia. É nesse contexto que Deus fala a Isaías, para trazer consolo àqueles que se sentiam fracos, abatidos e sem esperança. Deixa eu dar uma boa notícia para você nessa noite. Você pode estar num momento como esse, de crise. Você pode estar se sentindo abatido, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus é uma palavra de consolo. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fortalecimento, e ela quer alcançar o teu coração nessa noite. Pastor, mas eu não estou num momento de crise. Então fala assim, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. E o amanhã? Se as crises e as circunstâncias adversas fazem parte do seu passado, ela pode não fazer parte do teu presente agora, mas entenda, a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições. Isso é uma realidade. Nós não podemos nos enganar, porque às vezes acreditamos, porque seguimos a Cristo, porque aceitamos a Jesus, porque agora estamos vindo da igreja, porque estamos fazendo parte do culto, e agora não vamos ter mais dificuldades. Isso não é uma realidade na vida do cristão. A realidade é que nós enfrentamos lutas, dificuldades.
É só olharmos os personagens bíblicos. E muitas vezes nós temos um entendimento errado a esse respeito. Muitas vezes é comum no meio evangélico, cristão, vermos alguém passando por dificuldades e dizermos assim: quem pecou? Foi ele ou os seus pais? A Bíblia traz cenários assim, religiosos, colocando a culpa no pecado para o fato de estarmos enfrentando dificuldades. E aí nós, contextualizando o que Jesus diz que não, nem ele pecou, nem os seus pais, mas essa situação é para que a glória do Senhor se manifeste. Nós dizemos assim, quando vemos alguém passando por dificuldades, por tempestades ou por momentos difíceis: é Deus pesando a mão. Quem já ouviu isso aí? Fala assim: misericórdia. Porque muitas vezes nós, em vez de ajudar aquele que está abatido, que está cansado, nós queremos arrumar uma culpa para jogar em cima de alguém. E aí a pessoa já está abatida, já está cansada, e agora ela sai com um sentimento de culpa. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós pecamos. Destituídos estamos da glória de Deus. E carecemos da misericórdia, da graça e do amor de Cristo. Tanto os pecadores que ainda vivem na prática do pecado, como nós que já conhecemos a Jesus. Todos os dias nós erramos, pecamos e precisamos do perdão do Senhor. A realidade é que as angústias do dia a dia fazem parte da nossa vida. E para tempos de angústia, o que nós temos da parte de Deus é uma palavra de esperança. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quem que faz isso com aquele que está abatido? Quem que faz isso com aquele que está cansado? O Senhor. E muitas vezes Deus usa um irmão para nos fortalecer. Muitas vezes Deus usa a sua palavra. Muitas vezes Deus usa visões, revelações, sonhos, respostas de oração. Mas a realidade é, Deus ele não fica indiferente à tua dor, ao teu sofrimento. O nosso Deus é um Deus presente, que te enxerga, que te entende. E mesmo quando nós olhamos as circunstâncias e começamos a afundar, porque tiramos os olhos de Cristo, quando nós clamamos por socorro, Ele estende a sua mão e nos socorre, e nos tira das profundezas, porque Ele nos ama, Ele fortalece o cansado e dá vigor àquele que não tem nenhuma força. A grande realidade é que tempos difíceis virão. E é interessante que o versículo 31 do próprio capítulo 40 do livro de Isaías ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se... Interessante esse versículo. O Deus que nos fortalece quando estamos cansados, o Deus que nos dá vigor quando estamos sem forças, Ele faz isso para aqueles que esperam no... Esses terão a sua força renovada, o seu vigor restaurado. Eles terão suas forças renovadas de tal forma que voarão como águias. Pastor, mas quando eu olho a minha situação, às vezes eu não tenho forças para orar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já.
Às vezes não temos forças para abrir a nossa boca e clamar por socorro. A grande realidade é que nós não precisamos ter força. A Bíblia não fala fortaleça, eu vou esperar você se fortalecer, ou você vai pegar um fôlego para se fortalecer, ou você vai tirar uma semana, vai descansar, vai se alimentar bem, vai se fortalecer, e aí Deus vai te ajudar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, é quando você tomar fôlego, Deus vai te dar uma mãozinha. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqueles que esperam no Senhor. O problema é que muitas vezes, em meio às circunstâncias adversas, nós esperamos, muitas vezes, na política, esperamos no patrão, esperamos nos médicos, esperamos na economia, esperamos na política. Muitas vezes esperamos que aquela pessoa que nos entristeceu, aquela pessoa, deixa Deus ministrar o teu coração. Muitas vezes esperamos naquela pessoa que nos machucou. E aí nós queremos que aquela pessoa se reconcilie, que venha pedir perdão, e nós condicionamos a nossa saúde emocional ao que o outro pode fazer. Mas a palavra de Deus diz que esse não é o caminho daquele que é fortalecido nele. A palavra do Senhor, de forma muito clara, nos diz: aqueles que esperam no Senhor. Deixa eu falar uma coisa com muito carinho ao seu coração. Eu te amo e eu quero que a palavra te edifique e venha cumprir o seu propósito na sua vida. Pare de esperar das pessoas aquilo que Deus tem para você. Pare de esperar as circunstâncias mudarem. Espere em Cristo Jesus. Se você depositar a sua esperança no pastor Rafael, você vai ser frustrado. Mas se você depositar a sua esperança no Senhor, Ele te fortalecerá. Ele te dará vigor. E a tempestade vai passar e a sua casa vai permanecer, porque ela está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Não deposite a sua esperança na igreja, na instituição, na figura do pastor, do líder. Não deposite a sua esperança nos seus pais, nos seus familiares. Deposite a sua esperança no Senhor. Esse é o caminho daquele que é fortalecido por Deus. Obrigado, meu rei. É interessante que quando nós dizemos que chegamos ao limite porque estamos exaustos, Deus ele entra nesse momento. Eu lembro muito bem do pastor Damas, um dos pastores que me pastoreou muitos anos, junto com o pastor Morelli, saudoso pastor Morelli, e o meu pai, pastor Zacarias. Foram os 3 pastores que eu tive o privilégio de ser instruído e cuidado de perto. Ele diz que Deus tem suas formas de agir. E é muito comum percebermos isso, que Deus expande os nossos limites. Ele costumava dizer que Deus permite a água chegar até o fio do bigode. Passa da boca e chega no fio do bigode. E aí depois Deus entra com livramento. Mas o que ele estava querendo dizer, pastor? Ventura deve lembrar disso, né? O que ele estava querendo dizer? Deus dá uma direção a Moisés, depois de muita intervenção da parte de Deus, das pragas,
o anjo da morte passa, a Páscoa acontece, o povo caminha ao deserto, chega às margens do Mar Vermelho, quando eles percebem que o exército de Faraó está chegando. De um lado, o exército de Faraó poderoso, no meio, escravos, fugitivos, e do outro lado, o mar. Não tinha saída, não tinha esperança, não tinha o que fazer. E aos 45 minutos do segundo tempo, Deus fala com Moisés, ele toca no mar, o mar se abre. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estão permanecendo fiéis ao Senhor. E diz a Nabucodonosor: Deus pode nos livrar, se Ele quiser, da fornalha de fogo ardente. O rei ficou tão irado que mandou aquecer mais intensamente a fogueira onde ele queria lançar aqueles cristãos. A Bíblia diz que os soldados, ao jogarem eles dentro da fornalha de fogo ardente, os soldados morreram em função do intenso calor. De repente o rei fala: não eram 3 os que foram lançados na fornalha? Por que agora eu vejo 4? E eis que o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu rei. Deus, ele não nos promete não passarmos por situações difíceis. Ele promete estar conosco. Porque quando Ele está conosco, Ele nos fortalece. Verdade. A Bíblia não fala: se passares pelo fogo. Não é isso que o texto diz. É quando passares pelo fogo. Porque o fogo, a adversidade é uma realidade, mas você não está sozinho. Deus está ao seu lado e você muitas vezes realmente não tem forças para avançar. E é nesse momento que Deus intervém e traz força àquele que não tem força. O milagre de Deus em nossas vidas é estarmos de pé, respirando, mesmo em tempos difíceis. Meu Deus. Quantas vezes Deus já te salvou, te sustentou, te livrou? E às vezes olhamos tanto para as circunstâncias que a nossa fé enfraquece. Mas hoje a palavra de Deus para a nossa vida é uma palavra de consolo. Aleluia. Deus, ele não veio e te chamou aqui nessa noite para te dar um empurrãozinho. Ele veio para te sustentar de forma real, presente. As circunstâncias não podem impedir o agir de Deus em nossas vidas. Verdade. Nós precisamos entender que Deus está conosco. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante isso. O poder de Deus é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Às vezes nós imaginamos que não seremos usados por Deus, ou não temos condições de termos uma vida digna, feliz, de vitória, porque quando olhamos para nós, enxergamos limitações. Só que o que Deus nos promete é, mesmo em nossa fraqueza, mesmo em nossa pequenez, Ele manifestar o seu poder, para que o nome dEle seja glorificado.
o que nos assusta não é reconhecermos a nossa fraqueza, os nossos limites. O que nos assusta é quando nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, porque esse caminho é um caminho daquele que não depende do Senhor, aquele que acha que é autossuficiente. E Deus nos deu a oportunidade na segunda-feira de estarmos conversando com o irmão Arquimedes, um presente de Deus, esse diálogo, esse tempo de qualidade que nós conversamos aqui. E eu contava para ele que eu ouvi uma mensagem uma vez que falava do crente corajoso. Lembra disso, seu Arquimedes? E o pastor pregava que o crente corajoso, pastor Damos, era o crente que sai de casa sem orar. Esse é corajoso, porque ele está confiando no seu braço, na sua capacidade, na sua força. E o tombo é grande. Mas aquele que é humilde e que entende que precisa do Senhor, esse não sai de casa de qualquer maneira. Esse não come sem agradecer ao Senhor. Esse reconhece que precisamos do Senhor, reconhece que dependemos do Senhor. E é essa fraqueza real que identificamos em nós que nos torna dependentes do Senhor. É muito diferente de se vitimizarmos, de acharmos que nós não servimos para nada, que ninguém nos ama, que ninguém nos quer. Não, esse vitimismo é um problema de identidade. Ei, nós somos limitados, nós somos fracos, mas nós somos filhos amados do Senhor, filhos que são abraçados, filhos que são cuidados, filhos que não são abandonados. Ele está conosco. Aleluia. Deus não nos chama para o vitimismo, Deus nos chama para enfrentar as adversidades, os problemas que se levantam, mas na dependência dEle, não na nossa força. E nós precisamos entender que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Obrigado, meu Pai. E às vezes achamos que esperar no Senhor é cruzar os braços e não fazer nada. Mas não é isso que o texto nos ensina. Esperar no Senhor não é ficar parado. Esperar no Senhor é se apoiar nele. Esperar no Senhor é confiar, é obedecer à voz dele e continuar fazendo o que agrada ao Senhor. Meu Deus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram no Senhor. Eles não cruzaram os braços, eles não se esconderam. Eles continuaram com uma postura de agradar ao Senhor. Mas isso os levou à fornalha e os levou a experimentar o sobrenatural de Deus. Oh, glória. Quando nós estamos sendo apertados pela vida, nós não podemos deixar de confiar no Senhor, não podemos deixar de nos apoiar no Senhor, não podemos deixar de obedecer à voz do Senhor. E o que nos espera à frente de uma vida em obediência é o sobrenatural do Senhor. Aleluia. Deus, Ele continua fazendo milagres em nosso meio. E Ele quer achar corações que esperam nele. Esperar no Senhor é orar com honestidade, Te amo, meu Rei. sem maquiar a nossa oração. Orar com sinceridade de alma e de espírito. Reconheça diante de Deus que muitas vezes estamos com vontade de parar. Não temos forças. Seja honesto com o Senhor. Abra o seu coração. Esperar no Senhor Meu Deus. é mais do que ficar parado.
é conversar com aquele que pode resolver o teu problema. Esperar no Senhor é continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer e esperar que tudo vai dar certo. Não é desistir de fazer aquilo que Ele te chamou, é continuar esperando que tudo passará. E ao passar, nós seremos aprovados. E ao aprovados, nós seremos fortalecidos, edificados, e estamos nos amadurecendo. E isso agrada o Senhor. Esperar no Senhor é ter uma oração sincera. Esperar no Senhor é continuar caminhando, mesmo que seja um passo de cada vez. Não abandonar o caminho. Esperar no Senhor é se alimentar do que Deus diz, não do que você sente. Esperar no Senhor é se alimentar do que Deus diz, não do que nós sentimos. O nosso sentimento muitas vezes diz assim aos nossos ouvidos: não vale a pena. Olha quanto trabalho, ninguém te reconhece, ninguém está te vendo. Está vendo, você já tanto tempo caminhando assim e nada mudou. Quantas vezes nós damos ouvido a vozes que não vêm do Senhor? A voz que vem do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A voz que vem do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para concluirmos, eu queria passar alguns desafios para você. Se você está passando por um momento como esse, que o povo de Israel se sentia abatido, sem forças, e deseja ser consolado pelo Senhor, renovado pelo Senhor, se você precisa receber essa unção de fortalecimento que vem do Espírito Santo de Deus, eu quero deixar um desafio para você. Primeiro, começa com uma oração verdadeira. Pare de orar dizendo o que Deus tem que fazer e comece a falar como você está. Deus, Ele não é o nosso servo que ouve o nosso pedido: espera aí que eu vou na cozinha preparar. Não. Nós precisamos entender quem Deus é. Deus, Ele não é apenas Senhor, Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Ele que conhece os nossos passos, o nosso coração, e Ele quer ouvir o quanto estamos quebrados em tempos de dificuldade. Faça uma oração verdadeira, mesmo que seja curta. Você não precisa convencer a Deus que você está certo. O que você precisa é ser sincero diante do Senhor. Reconheça a sua dependência do Senhor. Segundo, quem aqui é ansioso aí? Principalmente quando está passando em tempos difíceis. Nós queremos que acabe logo. Valentina diz assim: minha filha, quando eu estou fazendo algo com as minhas amiguinhas, com os meus coleguinhas, o tempo passa tão rápido. Agora, quando eu estou fazendo o dever de casa, quando eu estou treinando a aula de teclado, o tempo agarra. Aí eu ouço assim: já deu 15 minutos? Tinha passado 2 minutos. Por quê? Porque tempos de desafios, tempos de crescimento, tempo de amadurecimento,
muitas vezes nos impulsiona a atalhos, porque somos ansiosos. Se você está sendo assolado pela ansiedade, tem um remédio para você nessa noite. Você quer um remédio para a ansiedade? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Parar de dar lucro para a farmácia aí. Glória a Deus! Sim. Oh, glória! Palavra de Deus, não é minha. Guarda no teu coração. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele está dizendo para nós assim: deposita em mim a sua ansiedade, deposita a sua esperança em mim. Eu estou aqui e eu cuido de você. Essa é uma palavra de consolo, essa é uma palavra de ânimo, essa é uma palavra de esperança ao teu coração. Deus cuida de você. Ele não está distante, indiferente ou com seus ouvidos tapados, suas mãos encolhidas. Não, Ele está atento ao teu clamor, à tua súplica. Confia no Senhor e lança sobre Ele a sua ansiedade. E desfrute de um Deus que cura, que transforma, que renova, que fortalece, que nos dá asas para voar como águias. Esse é o Deus que nós servimos. Seja verdadeiro. Lance a sua ansiedade sobre Cristo. Terceiro, não se afaste. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, quando estamos passando pela prensa, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? Eu não quero ver ninguém. A vontade é se trancar dentro do quarto, passar a chave e não deixar ninguém entrar. Eu não quero conversar com o pastor, eu não quero conversar com fulano, eu não quero conversar com ciclano. Eu quero ficar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. Esperar no Senhor não é tentar caminhar sozinho. Esperar no Senhor é entender que Deus colocou pessoas do teu lado para te ajudar. Dói. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser curado dói. Ser curado machuca. Porque quando se aplica o remédio, quem é da época do metiolate aí? Misericórdia, a vontade era continuar machucado do que deixar a mamãe colocar o metiolate. Mas ou colocava o metiolate e sentia a dor do metiolate, ou sentia a dor da varada e a dor do metiolate. Então o que a gente fazia? Vamos ficar só com a dor do metiolate. Alguns vão se identificar, misericórdia. Mas a realidade é que quando nós abrimos o nosso coração e nós nos aproximamos das pessoas que Deus colocou do nosso lado para cuidar de nós, isso dói, isso é um desafio. Mas isso é a forma como Deus usa para nos curar. Tiago capítulo 5, versículo 16, a fórmula de ser curado das nossas emoções. Estou te dando a fórmula da ansiedade, estou te dando aqui a receita para ser curado das feridas das emoções. Glória a Deus, hein? Deixa Deus trabalhar no nosso coração. Está quase uma farmácia espiritual hoje aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio na palavra de Deus. E mesmo aquilo que para nós parece não fazer sentido, deixa eu te falar uma coisa muito preciosa. Nós cremos num Deus que escreveu através do apóstolo Paulo assim: para o mundo é loucura o Evangelho, a mensagem de salvação, mas para nós é poder de Deus.
Eu não estou pregando contra medicamentos. O que eu estou dizendo é que aquilo que de fato pode mudar a nossa vida está na pessoa de Jesus Cristo. Esperar é no Senhor, não nos medicamentos, na política, nas pessoas. É em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Por mais que os seus sentimentos queiram te direcionar a se isolar, busque ajuda. Esse é o caminho de cura. Esperar no Senhor é fazer aquilo que agrada ao Senhor. E buscar ajuda agrada ao Senhor. Não se isole. Eu costumo falar lá em casa, quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria. Você sabia que lá em casa acontece isso? Muitas vezes as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Não funcionam do jeito que a gente quer. E às vezes a gente fica irado. Sabia, pastor Armando? Eu não sei se acontece contigo, mas às vezes acontece comigo. Fala assim, misericórdia. É isso aí, misericórdia. E às vezes eu falo assim, olha, a minha vontade, grava essa frase aí, pode perguntar aí para Valentina e para Gê. A minha vontade é fugir para o meio do mato. Eu falo assim. Eu não falo assim? Quando as coisas se intensificam, ó, para que senão eu vou fugir para o meio do mato. Por quê? Porque quando as coisas ficam difíceis, muitas vezes o nosso coração quer nos impulsionar ao isolamento. Deixa eu te falar, nós viramos uma presa fácil para o inimigo quando nós nos isolamos, porque nós vamos no sentido contrário àquilo que Deus quer. Esperar no Senhor não é se isolar, é entender que nós precisamos de ajuda. Meu Deus. E Deus te chama nessa noite, porque Ele quer te fortalecer, Ele quer te preparar, para que os obstáculos que têm se levantado sejam superados e o nome dEle seja glorificado. Queria te convidar a ficar em pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria te fazer um convite nessa noite. Nós já temos o costume de orar para aqueles que precisam de uma intervenção, de um milagre da parte de Deus às quintas-feiras, e nós vamos fazer isso agora. Mas não se distraia, deixa Deus ministrar o teu coração nesse momento. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: deixa Deus falar ao teu coração nesse momento. Feche os seus olhos, com os olhos fechados, cabeça baixa. A palavra do Senhor diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes não temos forças nem para orar, não sabemos nem como orar, mas nós temos um Deus presente, que está conosco, nos guardando, nos sustentando, e até em nossas orações Ele nos ajuda. Esse é o Deus que nós servimos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Queria te convidar nessa noite a vir aqui à frente e entregar a tua causa ao Senhor. Talvez você precise de uma cura emocional. Talvez você precise de uma cura física. Talvez você precise de resolver um problema na sua família. Talvez você precise de um milagre na sua vida financeira. Talvez você precise de um milagre no ambiente de trabalho que você está inserido. Eu não sei qual é
o motivo que tem sugado a sua força, que tem tirado o seu sono, que tem te deixado exausto. Mas eu sei que Deus, ele tem um renovo para derramar nessa noite. Eu sei que o Deus que nós servimos é um Deus que cura, que transforma realidades. E eu não posso encerrar esse tempo sem te dar a oportunidade de cumprir esse convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso a vocês. Esse é um convite para aquele que depende do Senhor, para aquele que entende que nas nossas forças nós não somos capazes, mas quando entregamos ao Senhor, Ele pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Queria convidar os intercessores aqui à frente. Nós estaremos orando. Não confie no pastor que estará orando, no intercessor que estará colocando a mão sobre a sua cabeça. Nós somos apenas instrumentos daquele que tem poder para resolver, daquele que tem o poder nos céus e na terra para guerrear as guerras que na nossa força não somos capazes. Mas nós cremos num Deus que guerreia as nossas guerras. Nós cremos num Deus que fortalece o cansado, que restaura a força daquele que não tem vigor. E Ele está presente nesse lugar. E Ele quer tocar na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, contempla cada coração aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor, as nossas limitações. Tu conheces, Senhor, quantas vezes nos sentimos, Pai, fracos, sem forças para continuar. Pai, mas nesse momento nós te pedimos, contempla o nosso coração, Pai. Contempla as nossas limitações. Nós queremos dizer nessa noite, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu agir em nossa vida. Intervém em nosso favor, Senhor. Fortalece os Teus filhos. Derrama, Senhor, nessa noite uma unção de fortalecimento. Renova o vigor. Senhor, em nome de Jesus, derrama uma unção de alegria. Ó Pai querido, renova a esperança. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Em nome de Jesus, renova agora cada coração aflito. Derrama, Senhor, em nome de Jesus agora o Teu agir. Que haja o Teu temor sendo estabelecido nesse lugar. E que possamos desfrutar, Senhor, da Tua unção em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que os Teus filhos já são vitoriosos. Porque Tu és fiel. E aquele que é fiel cumprirá. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Aleluia. Se fortalecei no Senhor.
É nele que depositamos as nossas ansiedades. Momento ofertório é um momento muito especial para nós. É um momento da igreja, um momento em que podemos trazer à casa do tesouro, à casa do Senhor, a nossa oferta. Ouvimos uma porção da palavra de Deus que nos deu base para continuar confiando no Senhor. E o texto hoje para o momento ofertório está em 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Baseado nesta palavra, é que nós nos propusemos a ofertar a casa de Deus. Não é uma troca, não é uma obrigação. É um propósito de nossos corações em trazer uma oferta à casa do Senhor. Aí onde você está sentado, à sua frente, tem aí uma bolsinha na capa da cadeira que contém aí dentro um envelope de oferta como esse, que você pode colocar a sua oferta e depositar aqui no gasofilaço. Também, se é do teu coração o desejo de dizimar a casa de Deus, se eu colocar neste envelope escrito dízimo, e também na hora da oferta vem aqui e colocar no gasofilaço. Não tem nenhum visitante da primeira vez, todos já nos visitaram mais de uma vez, mas relembrando a você, se você quiser, preencha esse cartãozinho e também com os dados coloque aqui na frente, e amanhã, querendo Deus, um dos nossos líderes estará ligando para você, entrando em contato, orando contigo, né? E colocando aí ordem, tá? E sendo grato a Deus pela tua presença. Então eu quero te convidar a ficar em pé neste momento, com o teu envelope de oferta ou de dízimo, ou os dois, e vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele. Todos nós, soberano Deus, nós somos gratos a Ti por este momento tão especial, que é o momento em que estamos trazendo nossas ofertas e nossos dízimos à Tua casa. É com o coração voltado em alegria a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. O Senhor conhece o propósito do teu filho, da tua filha, é ofertar a tua casa, com o coração voltado na gratidão, com o coração voltado por todos os benefícios que tu tens feito. É assim, Senhor, com gratidão, que ofertamos a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Por favor, pode vir aqui à frente e depois fica aqui no teu envelope. Mais uma vez. E continua vindo. Também está conosco a Priscila. É a segunda vez, né, Priscila? É a terceira vez? Olha aqui mesmo. Vou apresentar lá. Já faz parte da corpo. A gente se introduz no meio da igreja, faz parte do corpo da igreja. Mas pela última vez, como é que a igreja diz? Todos juntos?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E se quiser, pode ficar. Muito obrigado por já ficar. Amém? Deus abençoe a todos. Quero convidá-los também a participar, as mulheres, sábado. As mulheres estão em um piquenique sábado a partir das 16 horas, não é isso? Não é isso? Sábado, a partir das 16 horas, as irmãs estão reunidas em um piquenique. Você é muito bem-vindo. Onde você? Palmeiras. Lá nas Palmeiras, depois do show. Ali na beira da lagoa, um lugar muito bom. Então, esperamos você lá, tá bem? Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar? Agradecendo a Deus. Você está feliz? Amém. Deus falou no teu coração? Quando você estiver atribulado, angustiado, quando você estiver naquele momento de desespero, sem saber o que fazer, aí você vai pegar o telefone e vai ligar para o pastor Rafael? Hein? Não, né? Vai ligar para papai do céu, vai dobrar o joelho e falar: Senhor, esse aqui. Eu posso até me sentir no fundo do poço, mas o Senhor tem um braço que é grande, vai me alcançar aqui onde eu estou. Né? Colocando sobre ele toda a nossa ansiedade. E uma coisa, o melhor psicólogo que eu conheço chama-se Jesus de Nazaré. É só você dobrar o teu joelhinho ou sentadinho, do jeito que você quiser. Comece a conversar com ele: Senhor, está dando tudo errado na minha vida essa semana. Nada está dando certo. O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Me ajuda. E ele vai te orientar. Porque ele nunca desampara aquele que é bem. Amém? Oramos. Soberano e eterno Deus, muito obrigado por esse momento em que estamos reunidos, Senhor, na tua presença. Foi muito gostoso, Senhor, estar aqui no momento do louvor, da adoração, ouvir a tua palavra que nos edificou, de poder contribuir, Senhor, com as nossas ofertas. E agora, Senhor, no final do culto, em que estamos orando para o encerramento, eu declaro aqui, Senhor, como ministro da tua palavra, que o teus filhos tenham um fim de semana abençoado, que a casa de cada um seja visitada pelo teu Espírito, que o anjo do Senhor faça companhia na nossa vida, no nosso dia a dia, em todo momento. Eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada um que aqui está. Despede o teu povo em paz, leva-os guardado e protegido para a glória do teu nome. Oramos, crendo e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos que aqui estão, hoje para sempre. Diga comigo: amém. Aplauda o Senhor, cumprimenta o teu irmão, não caia para o direito, dê um abraço feliz no coração. Aí, pastor, como é que desliga? Como é que desliga essa live aqui? Como é que desliga aqui, velho?